Professor de educação financeira, você já teve aquele momento que você pensou: "Nossa, de onde eu vou tirar tanto tema para as minhas aulas?" Se você já passou por isso, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar que você não precisa ficar procurando inúmeros temas para as suas aulas de educação financeira. Eu sou a professora Vanessa de Oliveira, professora de educação financeira há 8 anos na educação básica, e neste canal, toda semana tem vídeo com sugestões e dicas de como trabalhar a educação financeira em sala de aula. E no vídeo de hoje eu vou te contar, professor, como transformar um tema em 4 aulas. Isso vai otimizar o seu planejamento, o seu tema e transformar suas aulas de educação financeira em momentos de muito aprendizado. Bom, professor, essa é uma estratégia que eu criei há 8 anos atrás, quando eu comecei a ensinar educação financeira, porque eu sabia que eu não ia conseguir ter um tema para cada aula que eu fosse dar. Isso ia ficar inviável dentro do meu planejamento, dentro do meu currículo. Então, eu criei uma estratégia para que, a partir de um tema, eu conseguisse trabalhar a partir de várias perspectivas. E eu vou te contar, professor, como eu faço isso. Bom, aqui eu vou usar, professor, como tema consumo consciente. Mas você consegue usar essa estrutura que eu vou te contar para qualquer tema, tá legal, professor? Então vamos pensar aí na temática consumo consciente. A primeira aula que você consegue fazer sobre esse tema, professor, é uma aula que responda a pergunta: o que é consumo consciente? Então você consegue produzir uma aula trazendo o significado daquele conceito. O que é consumo consciente? Para isso você pode usar dinâmicas, vídeos, imagens para explicar o que é consumo consciente. Em seguida, na próxima aula, professor, é o momento da gente pensar nas origens e nas causas daquele tema que a gente escolheu. Então, se a gente trouxer para o tema que eu escolhi, consumo consciente, você pode fazer uma aula pensando nesse objetivo. De onde veio o consumo consciente? Qual a causa? O que fez a gente começar a pensar em consumo consciente? Isso dá uma aula muito interessante, né, para repensar os nossos hábitos de consumo, para falar de consequências ambientais, sociais e econômicas do consumo consciente. Então, essa é uma aula para estudar a origem e as causas de determinada temática. Em seguida, é o momento da gente pensar nas consequências desse tema, seja consequências positivas ou consequências negativas. No caso do consumo consciente, nós conseguimos pensar dos dois lados. Então, quais são os impactos negativos que fizeram o consumo consciente entrar, né? Então, se a gente não tem o consumo consciente, a gente tem alguns impactos negativos. E se eu tenho o consumo consciente, eu tenho impactos positivos. Então, é uma aula para a gente discutir esse tema a partir dos desdobramentos dos seus impactos positivos e negativos. E consumo consciente dá para fazer isso de muitas formas, não é mesmo, professor? Também vídeos, imagens, estudos de caso, atividades mais dinâmicas. E, por fim, a última aula de desdobramento desse mesmo tema é uma aula de soluções, de perspectivas futuras. Então, o que eu tenho desse tema para pensar daqui para frente? Então, se eu olhar, por exemplo, para o consumo consciente, por que é importante a gente continuar praticando o consumo consciente? Como eu posso praticar o consumo consciente em diferentes ambientes? Então, é uma aula bem mão na massa, uma aula para a gente pensar aquele tema daqui para frente, como eu posso aplicar aquele tema, como eu posso usar, como eu posso desenvolver, como eu posso levar para frente
aquela temática. Essa estrutura, professor, de o que é causa, consequência e solução, ela se encaixa em muitos temas de aulas de educação financeira e para vários segmentos. Então, a partir de agora, professor, sempre que você pensar no matemática, você tem no mínimo 4 aulas, que sim, você pode ampliar para mais algumas, se precisar reduzir, mas no mínimo 4 aulas você tem. E na minha opinião, isso é uma quantidade boa, uma quantidade suficiente para que a gente possa aprender e amadurecer sobre aquele tema. Agora eu quero saber, professor, você já usa essa estrutura em sala de aula de dividir um único tema em 4 aulas? Conta aqui para mim nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.